Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui na minha quarta live do dia. Sim, comecei a Semana Futuro do Trabalho hoje, já conversei com a Marta Gabriel, ela que é uma futurista e estuda tudo que nós estamos vivendo muito antes da gente pensar até e-mail. Conversei com a Tássia Prada, advogada trabalhista, sobre as leis que já mudaram e as que ainda podem mudar em relação às relações trabalhistas. Conversei agora há pouco com o Flávio Tavares, criador do movimento Welcome Tomorrow, e agora eu vou conversar com a Viviane Lauren, do Instituto Nacional de Excelência Humana, um lugar em que eu respeito muito e agradeço demais por todo o conhecimento que eles compartilham para todos nós desenvolvermos melhor os nossos talentos. A Vivi, ela é especialista em comportamento humano. E nesta Semana do Futuro do Trabalho, como eu sempre ouço a palavra soft skills, que são as habilidades emocionais, diferente das hard skills, que são as técnicas, eu entendo que a gente precisa falar sobre isso muitas vezes para a gente entender realmente como que a gente pode pensar no assunto, desenvolver essas habilidades com facilidade, com excelência. Então eu vou dividir aqui tela já com a Vivi para respeitar o seu tempo e que você saia dessa live melhor do que você encontrou, do que você nos encontrou, né? Do que esse tempo que estamos começando agora. Oi, Olá! E aí, Isabela, tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo. E você? Melhor agora? Tá picotando? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá bom, então vamos. Pronto, Vivi, obrigada pelo Eu que te agradeço pelo convite de poder estar com você mais uma vez. Mando um abraço do Neil para você, estou aqui na casa dele. outro para o Neil, e eu vejo aqui para todos que frequentam o INEX, estou vendo aqui a Denizete, que fez o Practitioner com a gente, Vai entrar bastante gente lá do INEX, com certeza. um 4 para todo mundo. Com certeza, ó. Coração de cada um deles. Vivi, eu entendo que esse é infinito. Por mais que a gente fale, a gente ainda vai ter que falar bastante sobre o comportamento humano. Queria que você, então, desse uma introdução em como este conteúdo pode ser um divisor da nossa vida para que o futuro do trabalho seja um campo de oportunidades e não de frustração. Eu acredito muito que a gente está em constante mudança, né? A gente o tempo inteiro muda e a gente vai percebendo comportamentos e melhorando esses comportamentos para que a gente atinja os nossos objetivos. Quando a gente está passando por uma situação dessa, como é uma diversidade, e das grandes, né? Sem dúvida, a gente acelera esse processo de mudança. Então a gente vai começar a perceber mudanças nos nossos comportamentos, mais do que isso, até nos nossos valores, né? Se a gente parar para refletir, a gente valorizava coisas que hoje a gente não dá mais tanta atenção e começa a perceber detalhes, né? Valores assim que, poxa, eu não dava valor a isso, isso era tão importante para mim. E isso também vai acontecer no trabalho, né? Com certeza as pessoas já estão percebendo que vão trabalhar de forma diferente, tanto no ambiente, quanto nos comportamentos e também nos valores, né? No valor de trabalho, como que vai organizar a vida profissional. Então, isso com certeza vai mudar bastante, não tenho dúvida não. Vivi, qual valor você poderia exemplificar para a gente, que antes a gente não dava bola e que agora a gente está falando mais? Um exemplo relacionado ao ambiente de trabalho. Eu acredito até com relação a tempo. A gente começa a perceber que a gente consegue fazer coisas com menos tempo, menos desgaste. Quando a gente está trabalhando em casa, fala, poxa, se eu tivesse essa calma que eu estou tendo agora e eu transportar para a minha vida profissional, eu vou fazer as coisas no mesmo tempo, talvez produzindo mais ainda, com melhor qualidade e dando tempo de fazer tudo. É que às vezes quando a gente está naquela correria do dia a dia e vai começando a fazer uma coisa e pensando em outra, não consegue estar no momento presente nunca, você está fazendo uma coisa já pensando na outra e outra e outra e outra,
Quer dizer, quando você parou agora, desacelerou obrigatoriamente, você desacelerou, então você começa a perceber, poxa, eu consigo dar foco nisso, eu consigo dar foco naquilo, e eu consigo dar conta de tudo. Então isso eu acredito que vai mudar muito. As pessoas, hoje eu vejo, sempre foi dito muito sobre empatia, né? Ah, empatia, a gente tem que ter empatia pelas pessoas. Era dito, mas não era feito. E com toda essa situação que a gente está passando da pandemia, as pessoas começaram a olhar mais para o outro. Então, eu acredito que o resultado disso, que começou agora, numa coisa muito difícil para a gente, vai se transportar também para o trabalho, de você conseguir olhar a necessidade do outro, atender a necessidade do outro, e quando você faz isso, você automaticamente traz esse benefício para você. Eu sempre falei isso no curso de vendas. Eu falo assim, olha, se você, vendedor gosta de dinheiro, eu falo assim, você gosta de dinheiro? Então atenda primeiro o outro, olha para o outro, vê o que ele precisa, qual é a necessidade dele. Você atendendo a necessidade dele, automaticamente você atinge as suas metas. O contrário, não. E as pessoas andavam muito olhando só para si. Talvez uma coisa tão triste que está acontecendo fez a gente começar a olhar para o próximo. Porque a gente falava, mas não fazia, né? E de repente, nesse momento, a gente está sendo, olhando para o outro, vendo que o outro tem necessidades e está todo mundo colaborando para isso, né? Então, isso eu acredito que vai também reverter no trabalho. Você conseguir ajudar um colega do trabalho que precisa de algo seu, que precisa de uma atenção sua. A gente vai perceber que a gente vai ser mais generoso nesse sentido. Menos competição, mais compreensão. Perfeitamente, mais colaboração, né? Cooperação. Vivi, eu sou uma jornalista, eu não sou uma artista, né? Como às vezes eu vejo aqui nos comentários. Eu sou uma jornalista e nos últimos 2 anos eu tenho pesquisado muito sobre alternativas da gente manter a nossa saúde mental nesse ambiente tão competitivo e tão árduo, né, para muitas pessoas. Então, eu venho pesquisar o assunto há 2 anos, como a gente pode manter nossa saúde mental neste ambiente que nos cobra tanto, tanta produtividade e disponibilidade. Então, eu queria saber com você o que nós podemos hoje aproveitar esse período de isolamento social para já começarmos a mudar algumas crenças, para quando esse isolamento social acabar e a gente voltar ao nosso dia a dia com o novo normal, porque todos já somos diferentes, o que você recomenda para a gente prevenir problemas relacionados à saúde mental? Então, é até aproveitando a própria situação. Por que a gente antes falava, eu tenho que dar conta de tudo? E de repente você parou 40 dias, né? Ou quem não parou 40 dias, desacelerou. Então, se eu fui capaz de fazer isso nesse tempo, por que eu não posso fazer isso quando voltar a uma vida normal? Né? Fazer as coisas com carinho, com atenção, mas também olhando para a gente, né? Também buscando entender melhor a gente, buscando entender as nossas crenças. É muito legal quando a gente fala de crenças, a gente começar a perceber as nossas crenças, porque elas são muito inconscientes. Só que tudo que você faz ou não faz está ligado à sua crença. Então, às vezes, eu tinha muita dificuldade de dizer não, né? É muito difícil dizer não. Para muitas pessoas é muito difícil dizer não. Então, eu comecei assim. Aí um dia eu falei assim, eu não consigo falar não, mas ainda não, eu consigo. Então, é você começar a mudar gradativamente um comportamento que você quer. Então, se você quer saber sobre as suas crenças, comece a perceber o que você faz. O que você faz e o que você não faz. Isso está muito ligado às suas crenças, as possibilitadoras e as limitantes. Então, o que eu faço? Faço bem, eu posso potencializar. O que eu não estou fazendo, que eu gostaria de fazer? Então, e nesse momento que a gente está mais tranquilo, entre aspas, seria a hora de pensar assim, poxa, eu queria tanto ser mais, sei lá o quê, paciente, mais comprometido com o que eu faço, eu queria ser mais ouvinte. Se eu quero desenvolver uma habilidade, é hora da gente começar a perceber, é possível? Tem alguém que faz isso bem? Como que essa pessoa faz?
e começar a observar que a gente pode desenvolver várias estratégias para a gente atingir o que a gente quer. Então, em relação à crença, é começar assim, prestar atenção no que a gente fala, porque isso está intimamente ligado aos nossos pensamentos. Então, de repente a gente está assim, eu não consigo fazer tal coisa. Muda, né? Eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Então, aí que a gente vai mudando essas crenças, né? Eu adoro, por enquanto não consigo. E ainda Eu ainda não consigo, por enquanto eu não consigo. Eu ainda não arrumei o melhor método para emagrecer. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Se uma pessoa conseguiu, eu ainda não arrumei a melhor forma de me exercitar, é, mas eu descobri qual vai ser a melhor forma. Eu ainda não me achei na melhor profissão, mas eu vou arrumar. Então, é a gente mudar a forma de falar, começar a observar o que a gente fala. E quando vier uma crença limitante, eu sempre falo assim: coloca no papel e lê. Porque a velocidade da escrita é mais lenta do que o seu pensamento. Escreve. Nossa, é nisso mesmo que eu acredito? E no que eu prefiro acreditar ao invés disso aqui que eu escrevi? Né? E ir mudando as crenças. E se sempre autoconhecendo, né? Refletindo sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas crenças, sobre os nossos comportamentos. Acho uma hora muito legal da gente fazer uma reflexão. Isso não Vivi, está dando certo aqui, né? E mudar. a uma amiga nossa, a Drinex, também ela diz, é libertador conseguir falar não. E para mim, o falar não, o observar as crenças, fazer essa autoanálise, essa reforma íntima, ela não acontece de um dia para o outro. Eu queria Não, que você falasse sobre persistência, porque senão, tudo isso que nós estamos falando aqui pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ah, isso dá muito trabalho. Mas se tornar uma pessoa melhor vai exigir empenho, persistência. Queria que você falasse isso. com certeza. Se você quer mudar um hábito, eu quero começar a ler livros, eu não tenho esse hábito. Você vai ter que programar até o teu relógio para te lembrar. Então, você vai precisar de ter ajudas externas, põe o celular para tocar, começa a criar uma rotina de fazer aquilo todo dia em tal horário para que você crie este hábito. Agora a gente está dentro de casa e às vezes vai dar preguiça de fazer um exercício, cria um hábito. Entra no celular, procura alguém que você gosta de seguir, marca aquele horário, se comprometa com você, se comprometa com os teus resultados, né? Nada vai cair do céu. Às vezes eu vejo muito assim na academia, queria tanto ser igual a você, ver alguém na academia, né? Queria tanto... Mas o que você faz para ser igual a pessoa? Você perguntou o que ela faz? O que ela faz? Como ela faz? Qual exercício é legal que ela busca estratégias das pessoas que você admira. Olha, o que você faz e como você faz isso? São perguntas muito poderosas. Você deve ter gente aí que fez coach comigo e sabe que essas perguntas são fundamentais. Se você vê uma pessoa que você admira ou você quer criar um hábito novo, pega a estratégia. O que eu tenho que fazer e como vou fazer. E cria essa constância, né? Essa persistência. Eu tenho que fazer isso hoje. Não adianta amanhã eu fazer e depois da manhã voltar aos velhos hábitos. Porque isso a maioria das pessoas fazem. É a gente se comprometer com a gente mesmo, né, Isabela? É um exercício, né, Vivi? Como eu tenho que exercitar a fé, exercitar o não, exercitar essa mudança, porque pode ser que a gente viva no automático e, infelizmente, só com um problema de saúde que a gente vai despertar e vai entender que, nossa, aquela criança que eu estava seguindo não tem nada a ver. É, não é? Sem dúvida. Ô, Vivi, eu estou com comentários. A FC Luana Lima é uma fofa nas lives. Ela tem um projeto Falar Cura. E ela diz que esse projeto nasceu do silêncio que ela fez. Ela diz que durante anos acreditou que não era capaz de falar, expressar, porque, enfim, acreditou que não era capaz. Uhum. Para aquelas pessoas que ainda não conseguem se despegar de crenças que não vão levar a gente a lugar nenhum, qual seria o seu primeiro passo? Para a pessoa sair dessa live já ou botando no papel, ou
fotografia, sei lá. Falar, eu falo no texto lá do Shakespeare, falar pode aliviar dores emocionais e muitas, né? E falar, muita gente tem medo de falar em público, né? Esse medo de falar em público ganha do medo da morte. E tem uma certa lógica. Desde pequeno, você foi andar, quando você caía, as pessoas te ajudavam a levantar. Mas quando você falava uma palavra errada, as pessoas riam de você. Então tem muita coisa por trás. Agora, eu digo assim, se você for uma pessoa muito crítica, você não vai fazer nada. Falar em público é um exercício, é um treino, é persistência. Você faz. Eu sempre tive um pai crítico muito alto, então eu tive muita dificuldade em, assim, enquanto não está perfeito, eu não faço, eu não realizo. Só que a dica que eu dou é o contrário. Faça o melhor que você pode fazer da primeira vez e aperfeiçoe. Então, aí eu fiz uma vez, fui lá, falei em público, não saiu da melhor forma, mas foi o melhor que eu pude fazer naquele momento. E agora reflete. O que eu fiz que eu não deveria ter feito? E o que eu deveria ter feito naquele momento que eu não fiz? Então, essas perguntas são perguntas de estratégia. O que eu fiz que eu não deveria ter feito naquele momento? Ah, eu fiquei com o meu estado interno alterado. Então, eu tenho que trabalhar meu estado interno, é algo que eu tenho que trabalhar. E o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Eu de repente fiquei olhando para uma pessoa e achei que a cara dela, ela não estava gostando do que eu estava falando e me perdi. Então, eu sei que da próxima vez eu não vou olhar para ninguém, vou lá num ponto e vou embora. Então, usar estratégias para você ir melhorando a tua performance naquela habilidade, seja de falar em público ou qualquer habilidade, né? Ô, Vivi, e isso fazer se eu testar, experimentar. Peraí, fala de novo que deu uma falhada. Isso eu só vou poder fazer se eu experimentar. Se ficar só com medo de fazer, eu vou ter referência nenhuma. Eu preciso fazer para depois olhar para dentro. Exatamente. Essa eu falo que é a pressuposição do coaching. Se você quer entender, haja. Faça. A partir do que você fizer, aí você vai fazer uma reflexão, né? O que funcionou bem, o que foi legal, o que não foi, qual habilidade me faltou, e aí eu vou trabalhando e potencializando habilidades para que eu chegue no resultado. No trabalho é a mesma coisa, você precisa refletir. Eu não estou tendo um resultado adequado, o que eu tenho que fazer diferente do que eu estou fazendo, né? E quem faz bem feito isso aqui que eu tenho que fazer? Como que essa pessoa faz? Então, essas reflexões, o que a gente não pode fazer na vida é entrar e apertar um piloto automático e levar a vida assim, né? Eu vou vivendo um dia atrás do outro e vou deixando e não vou melhorando, né? Evolução contínua, sem dúvida. Vivi, antes de agradecer a da Denizete, do Pratix, e agradecer também a Érica, que as minhas lives têm feito sentido para ela nessa quarentena. Que Bom, show. Essa essa, semana vem uma semana bastante importante para o pessoal te acompanhar aí, vem com muita coisa bacana, muita coisa legal, sem dúvida. Vivi, 1º de maio, esse dia do trabalho ser visto, ele pode ser visto por outros ângulos. E tem muita gente que trabalhou até agora numa empresa e agora pode ser um empreendedor ou não. Né? Todas as escolhas vão ter consequências. Queria ter um ponto contigo, Vivi. Como você acredita que vai ser o futuro do trabalho? De uma maneira geral, depois a gente vai aprofundando. Acredito que o futuro trabalho, eu acredito que a gente vai ter mudanças, sim, aceleradas. Eu acredito que muita gente vai continuar trabalhando em home office e aí algumas habilidades também vão ser necessárias para que a pessoa consiga fazer isso de uma forma boa, uma forma excelente. Então, algumas habilidades também vão ser importantes, como foco, né? Ó, A pessoa precisa ter foco para fazer aquilo, saber dar feedback remoto, né? A gente talvez trabalhe. Eu não quero crer que a população vai viver remotamente, nem vou desejar isso, porque o contato faz muita falta, né? Por mais perto que eu esteja de você agora, eu não estou aí
para te dar um abraço, né? Então, mas muitas pessoas vão ter a possibilidade de trabalhar remotamente. Então, em algumas habilidades, feedback é uma coisa muito importante. Quando você está pessoalmente com uma pessoa é uma coisa, quando você está longe é outra. Até em termos de comunicação, você está com a pessoa 100% pessoalmente. Quando você está por um telefone ou como a gente está, essa comunicação não verbal também ela é prejudicada. Então, eu acredito que isso vai mudar, muitas pessoas vão procurar outras alternativas. Talvez é uma hora de reflexão para a pessoa pensar mesmo, eu estava fazendo alguma coisa que eu gostava mesmo? Ou será que é uma hora que eu posso agora pensar em fazer alguma coisa que eu realmente goste, que realmente me dê prazer, que eu faria isso, que eu me perderia no tempo e no espaço fazendo aquilo, né? Então, estado de flow, eu fico ali no aqui e agora, eu esqueço do mundo fazendo aquilo. Se todo mundo pudesse trabalhar assim, Isabela, seria maravilhoso, seria o que eu desejaria a todo mundo que puder viver assim. Eu faço o que eu realmente me dá prazer. Se você não faz o que você dá prazer, procure ter um prazer no que você faz, né? Você atende alguém, então faça com que essa pessoa seja o melhor atendida possível, mesmo que você não goste disso, mas faça o bem. Por isso que eu falo que é uma hora de olhar bastante para o outro, né? Se a gente conseguir fazer isso, trazer um benefício para o outro, esse benefício volta para você. Agora, eu acredito que sim, que algumas mudanças vão acontecer, a gente vai perceber, eu acredito que uma generosidade maior, uma união maior dentro do próprio trabalho, eu acredito que sim. Diga. Vivi perguntou, né? Será que a competição nos grupos de trabalho serão menores? Complementando então isso que você acabou de dizer, o que você acha? Eu acredito que sim, eu acredito que toda a diversidade faz a gente crescer. Pode perceber que todas as vezes que todo mundo que está nos ouvindo passou por uma situação difícil na vida, ela te gerou uma maturidade. Então você amadureceu com aquilo. Quando você amadurece, você passa para um nível maior de entendimento e a partir disso você consegue dar um passo além, evoluir. Toda a diversidade, bata palmas. Tem o lado ruim? Tem, não tenha dúvida, mas o que você aprendeu com aquilo e qual é a oportunidade de você desenvolver o que em você, potencializar o que em você. Se a gente agora, a partir dessa pandemia, pensar assim, o que eu aprendi com tudo que está acontecendo na minha vida, o que eu estou tendo como resultado disso que está acontecendo? Isso é uma grande oportunidade de eu desenvolver o que em mim para lidar com isso. A mesma coisa no trabalho, né? Eu estou ali no meu ambiente de trabalho, eu preciso desenvolver um relacionamento com alguém que não é legal, ou é o meu chefe, ou é um par, ou é eu não consigo ter um relacionamento adequado com essa pessoa. Não adianta você querer culpar o outro. Isso você pode fazer, mas isso aí vai te dar um resultado muito aquém do que você merece. Porque se você colocar a responsabilidade na sua mão de falar assim, tá, o que eu posso fazer nessa situação para melhorar isso? O que eu preciso potencializar em mim para que eu consiga me relacionar melhor com o meu chefe, com o meu parceiro, com o meu marido, com o meu filho? Entendeu? Você fazer a sua parte, sem dúvida. Então eu preciso, primeiro, situação que eu não estou confortável, e se eu perceber assim, mais compreensão dessa pessoa, será que então isso está faltando de mim? Caminho inverso. Peraí, repete que deu uma falhada. Se eu estou no meu ambiente profissional e aí eu acho que um determinado colega ou um determinado chefe está sendo grosseiro, o que desse sentimento está em mim e o que realmente está na pessoa? Então, todo comportamento indesejado, por exemplo, se a pessoa está sendo grosseira com você, é um comportamento indesejado dessa pessoa. Ela tem por trás uma necessidade não satisfeita dessa pessoa. Ela tem uma necessidade e ela usou este comportamento com você, mas atrás disso tem uma necessidade. E ela mostrou a necessidade sendo grosseiro com você. Se você consegue
se equilibrar nesse momento, ter controlar o seu estado interno, ou seja, gerenciar o seu estado interno, que é importantíssimo em qualquer aspecto, e entender o que ele quer me transmitir com isso, qual a necessidade dele de vir desta forma se comunicar comigo. Eu posso ajudá-lo. Eu posso fazer assim, olha, eu estou vendo que você está precisando talvez de alguma coisa, ou talvez eu tenha feito alguma coisa que fez com que você tivesse essa reação. Você pode me ajudar? Eu posso entender melhor o que está acontecendo nessa situação? Agora, se a pessoa é grosseira, você mais ainda, a outra vai de novo. E aí, quer dizer, eu acho que quando você consegue enxergar a situação além do que está acontecendo, o comportamento de alguém, o que está por trás disso, se a gente pensar que todo comportamento indesejado tem uma necessidade não satisfeita, descobre qual é a necessidade dessa pessoa. O que ela espera, o que ela precisa para aquele comportamento ser eliminado. Eu adoro falar de comportamento. Sabe, porque quando você começa a perceber essas coisas, o que está por trás de um comportamento, o que está por trás de uma reação de uma pessoa, e você identifica isso e atende aquela necessidade, o comportamento simplesmente desaparece. Então fica mais fácil você lidar com as pessoas, sejam elas do seu trabalho, da sua casa, é muito mais fácil você entender. Teu filho está gritando, tem uma necessidade por trás disso. Teu marido brigou com você, tem uma necessidade por trás disso. Entenda e atenda essa necessidade que acaba esse problema. Mas eu vivi muitas vezes, gostaria até de saber quem está nos acompanhando, esse comportamento inadequado de algum chefe ou de algum líder comigo, pode ser que eu não tenha oportunidade de me aproximar para saber o que mais posso fazer, ou o que está por trás, né? E aí? Aí eu faço assim, se eu não tenho, eu uso uma técnica que chama pré. Pare, reflita, escolha. Escolha qual vai ser o seu comportamento em relação a isso, entendeu? O que eu não posso é eu me influenciar pelo comportamento do outro. Entendi. Eu modificar o meu comportamento pelo comportamento do outro. O que eu posso fazer é parar, refletir, o que eu vou escolher de melhor nesse momento. Agora, eu só vou conseguir fazer isso se eu parar, refletir e escolher. Porque se eu reagir, vai sair algo que pode, depois você fala assim, por que eu fiz isso, né? Que vai ser algo inconsciente, os nossos comportamentos são muito inconscientes. Vai sair o que você puder fazer, mas esse melhor pode ser que não seja adequado, entendeu? Pode ser naquele momento que tivesse uma situação, algo melhor para ser feito. Se você parar para refletir um pouquinho, escolher depois com calma, aí você consegue fazer. Às vezes é melhor nem responder na hora, até numa briga. Olha, peraí, eu não tenho condição de conversar com você agora. Não dá. É. Entendeu? Espera, deixa eu parar, depois a gente conversa. Às vezes é a melhor coisa que você tem que fazer. E no ambiente de trabalho também. Às vezes tem muitas pessoas competitivas, né? Que ela tá vendo benefício. Infelizmente, muitas pessoas vão olhar, o máximo que vão conseguir fazer na vida é olhar para si mesmo, né? Ela vai ficar assim no eu, no ego, o tempo inteiro. Eu não consigo olhar mais ninguém. O que eu olho o outro pensando num benefício para mim, quer dizer, eu não vou sair desse estágio de desenvolvimento, né? Então aí é meio complicado. Agora a gente procura se autoconhecer para que a gente mude de estágio, para que a gente possa enxergar o outro, para que a gente possa enxergar além da situação, por fora da situação, né? Dissociar da situação e olhar por fora, olhar o meu lado, o seu, e ver, né? Olha, tem uma parte que eu estou certa, mas a parte dela também, ela tem razão. O que a gente pode fazer aqui em prol desse relacionamento, para que a gente possa ter um relacionamento bacana? O que eu posso fazer em prol do meu chefe, para que nós dois possamos ter um relacionamento bacana, que chegue num resultado bom para a empresa, né? Perfeito, Vivi. Até porque, como quando você fala, né, pare e reflita, escolha, de forma menos impulsiva. E se nós respondemos todas as agressões verbais, e aí também vai depender da gente, no longo prazo, escolher se vai frente
em que você só recebe a gratidão, ou se você vai procurar um outro lugar. Isso, Vivi, eu queria te perguntar, com os desempregos que devem acontecer, os que continuarem em seus provavelmente poderão sentir mais pressão por produtividade e mais pressão naquele sentido, se você não quiser, tá fazendo. Acredito. Como Acredito. então se colocar numa situação dessa sem adoecer, para não ter que fazer o triplo que faz, né? Comportaria sem nenhum dano. O que dá para fazer nesses casos? Então, acredito que sim, que vai acontecer isso. Muitas pessoas vão se sentir muito pressionadas. Medo, primeiro, de perder o emprego. Pressionada porque vai, talvez, ter que fazer o trabalho de duas pessoas, né? Pressionada pela própria situação que a empresa tá passando. Eu acredito que nesse momento seria muito interessante, Isabela, a pessoa ter essa autoconsciência nesse momento de falar assim, ó, se não der para falar agora não, ainda não, eu digo assim, olha, eu vou dar conta, eu sei que eu sou necessário, eu sei que a situação me fez estar aqui e talvez eu esteja fazendo o trabalho de duas pessoas. E isso para mim, eu aceito o desafio, porém pode ser que eu tenha que me organizar, eu tenho que ter um tempo para me organizar para fazer isso, para que eu possa fazer bem feito, sem perder a minha saúde física, mental e para que eu possa gerar resultado para vocês. Então, nesse momento, eu acredito que uma competência, uma habilidade muito importante para que a gente trabalhe é a assertividade. O brasileiro não é muito assertivo. Ele não fala assim, olha, eu preciso fazer isso com essa calma que eu estou conversando com você. Olha, eu aceito o desafio, eu sei que é uma situação onde a gente está vivendo, uma situação atípica no mundo. Eu sei que eu vou precisar absorver o trabalho do meu colega que infelizmente perdeu o trabalho, só que eu preciso de vocês um tempo para que eu me organize e algumas habilidades. Eu preciso aprender exatamente como ele fazia para que isso não me sobrecarregue tanto e eu preciso de um tempo para que eu devolva para vocês o melhor que eu puder fazer. E se não estiver dando para fazer, olha, infelizmente eu consigo até aqui. Eu vou precisar de um tempo maior ou não vai dar para eu fazer. Não porque eu não queira, porque está impossível de eu fazer mesmo. E a gente vai ter que sentar aqui e conversar como que a gente resolve isso. Então, eu acho que a assertividade é uma habilidade muito importante nesse momento. Resiliência, sem dúvida também, porque a gente vai ter que ser muito resiliente nesse tempo que a gente está passando, de absorver tudo isso, né, e nos colocar de pé de novo rapidamente, né? Então, desenvolver maturidade nessa hora é importantíssimo, de você falar assim, qual é a minha responsabilidade aqui, o que que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer. Tem uma responsabilidade do outro, que eu também não posso falar, isso aqui é do outro, não. Como que eu vou motivar essa pessoa a vir junto comigo nesse caminho, né? Então, trazer responsabilidade, né? Ter uma habilidade de resposta, que a própria palavra diz, para que eu possa chegar e falar assim, não, vamos junto, eu estou aqui, eu quero fazer, porém isso eu consigo, isso eu não consigo ainda, então me ajuda, eu quero ver como que a gente pode dar conta nesse tempo que eu tenho para fazer isso. Não, está demais, não está dando, eu preciso que a gente se reorganize aqui dentro, num papo sincero, porque o brasileiro infelizmente não é assertivo, ele é passivo demais, ele aceita ficar quieto ou ele é agressivo. Na verdade, eu acho que ele não é nenhum dos dois. Ele é passivo-agressivo, ele aceita na hora e sai falando mal pelas costas. Então, É aí a falta do não, né, Vivi? É a falta do não. não fala não, ele não fala não, mas também não consegue, não dá conta de fazer. Então, quando você é assertivo, você vai colocar o porquê, explicar, conseguir ser um bom ouvinte, porque quando você é assertivo, você ouve o outro, né? É uma habilidade importantíssima para você desenvolver a assertividade, é você ter a capacidade de ouvir o outro.
Porque quando você é agressivo, você não consegue ouvir. Você começa a falar um monte de coisa, o outro vai falar, mas você nem está ouvindo. Você vai dentro de você o tempo inteiro, vomitando mesmo, um monte de coisa, a pessoa não está te ouvindo. Você não está ouvindo a pessoa, você não está conseguindo formular pensamentos que gerem um resultado, né? Se eu estou conversando com você aqui, é porque eu quero que gere um resultado em prol da empresa. Vamos pensar o que a gente pode fazer junto. Olha, não estou dando conta, então me ajuda. Como que a gente pode resolver isso? Sem dúvida, né, Isabela? Então, até agora, Vivi, você comentou futuro no trabalho, foco, Foco. saber dar feedback e receber também, assertividade Aham. fantástica, a resiliência. Sim. E quando você fala sobre ou a capacidade de ouvir o outro para não ser impulsivo, você acredita que a comunicação não violenta precisa ser muito bem trabalhada para quando tudo isso acabar, as relações serem transparentes, com bastante diálogo, acordos sejam estabelecidos, porque isso vai ter que acontecer. A comunicação não violenta faz qualquer pessoa não brigar. Porque se você vai no fato, está acontecendo isso, e você não vai no julgamento, ou na sua percepção, ou no seu significado, você tira, tira qualquer interpretação. Então, comunicação não violenta é importantíssimo nessa hora. É você ir no fato, olha, eu estou aqui das 8 às 6 da tarde, eu assumi tal função do meu colega, essas habilidades eu já estou conseguindo, eu já vi que eu consegui. Se você vai no fato, não tem discussão, contra fato não há argumento. Agora, isso é importantíssimo, trabalhar comunicação não violenta, tem um livro muito chama Comunicação Não Violenta, é um livro que vale a pena muito ler, porque você vai no fato, você não discute com ninguém, porque contra fato não existe argumento. E quando você dá o seu significado e a pessoa dá o dela, você vai achar que você tem razão, que você está vivendo o seu significado, e a outra pessoa acha que ela está certa porque ela está vivendo o significado que ela deu. E aí não dá para conversar em significados, porque cada um tem o seu, cada um tem sua crença, cada um tem seus valores. Então, sem dúvida, se você conseguir usar uma comunicação não violenta assertivamente, é o filé para você conseguir estar no seu trabalho de uma forma adequada. Não só no trabalho, mas na sua vida, né? Na vida toda, eu recomendo a comunicação não violenta em todas as circunstâncias. Vivi, para a gente caminhar para uma conclusão, eu quero ler aqui o comentário da Drica Ramos. Quando eu expliquei e falei abertamente que o meu chefe eu não conseguiria fazer tantas coisas, ele disse que isso não era problema da empresa. Quando alguém ouvir uma resposta como essa, faz o quê? Isso não era problema da empresa? Foi isso que ele disse? Então, Drica, o que eu vou te dar de conselho é assim, se você vai conversar com a pessoa, já vai, quando você usa uma comunicação não violenta, você vai colocar os fatos, olha, eu estou fazendo isso aqui. Eu faria assim, pede ajuda para a pessoa. Olha, isso aqui eu já estou tendo, mas coloca. Não fala assim, eu não estou conseguindo tantas coisas, é uma coisa muito generalizada. Então, vai no específico. Olha, eu peguei como compromisso fazer isso. Olha, eu estou conseguindo fazer isso. Isso eu ainda não consegui. Eu estou aqui para te pedir uma ajuda. Como? Ah, não, isso aí é problema da empresa. Fala assim, ok, é problema da empresa. Quem que eu posso procurar aqui dentro que possa me ajudar? Quem que eu posso procurar aqui que possa me ajudar? Porque eu quero entregar o que você me pediu. E eu preciso aprender como fazer isso. Então, a hora que a gente consegue ter uma comunicação, se você vai numa hora dessa com o teu ímpeto, né, com o teu impulso responder, ou se você se magoar com a pessoa, ou você levar aquilo como para você, você não consegue sair do problema. Às vezes, muito acontece do chefe não ter tanto preparo, Vivi, né? Diga, tá me ouvindo? agora sim. Eu estou dizendo que quando entra ego e às vezes o chefe não tem tanto preparo quanto você, é uma situação muito complicada
Então, você ter visão para enxergar o que está acontecendo ali e saber lidar com uma comunicação melhor é treino. Eu não vou falar que de um dia para outro você vai conseguir ter os melhores resultados, você vai se comunicar da melhor forma. É treino. Então, quanto mais você treinar para ser assertivo, quanto mais você treinar para ter uma boa comunicação com essa pessoa, perceba os padrões dessa pessoa, como é mais fácil você se comunicar com ela, né? E aí, atenda os critérios da pessoa. Às vezes, não, esse é o problema da empresa. Ah, tá bom, ok. Em vez de você se doer com essa resposta, ok, quem que eu posso procurar aqui dentro que pode me ajudar? Porque eu quero te devolver os resultados que você está esperando de mim. Né? Então, às vezes, você sair pela tangente, eu digo que essa é uma técnica muito legal de fazer, a PNL ensina a técnica do 101%, você pegar 1% que você possa concordar com essa pessoa, olha, realmente, a empresa, às vezes, tá pedindo muito da gente, eu quero entregar, quem eu procuro aqui para me ajudar? Você, às vezes, desmonta uma proteção daquela pessoa, né? O 101% eu acho ótimo, 1% que você concorde com aquela pessoa, e aí você concorda 100%. Isso é empatia, é rapport que a gente fala, né? Você concordar 1% com... E qualquer coisa que qualquer pessoa falar, você concorda 1%. Dá para concordar 1%. Perfeito. A assertividade, para mim, foi a palavra mais cirúrgica que você poderia ter usado nessa live. Eu acredito que sim. Se a gente não vai na verdade, você fica falando muito de sentimentos e aí é muito fácil realmente a pessoa se magoar, levar para o lado pessoal. Para a gente encerrar, gostaria das suas considerações finais. O que a Vivi, o que a especialista em comportamento humano, a mestra em coaching, programação neurolinguística, e como nós, CPF, podemos agir para termos um futuro no trabalho com prosperidade. Então, eu acredito muito nesse momento que uma habilidade importantíssima para desenvolver é a inteligência emocional. É você se autoconhecer, você se autogerenciar e você se automotivar. Então, agora é a hora. Como que vou me conhecer mais, meus comportamentos, alinhar minhas ações aos meus comportamentos, às minhas capacidades, aos meus valores, à minha missão? Como eu me gerencio frente a situações assim, que a gente vai passar estresse no nosso trabalho? Como que eu vou me gerenciar o meu estado interno? Se eu não consigo mudar o externo, se eu não consigo mudar meu chefe, a política da empresa, eu não consigo mudar isso, como que eu gerencio o meu estado interno frente a isso? E como que eu vou me motivar com tudo que está acontecendo? Eu preciso trazer motivação, senão eu vou entrar numa cama e ficar deitada lá querendo que isso passe sem fazer nenhuma ação. E como que eu posso entender o outro, que é a empatia, e como que eu posso liderar o outro? Através de ações, através de exemplos. Então, se eu conseguir desenvolver inteligência emocional, que é uma habilidade importante, eu consigo também sair dessa situação e principalmente usar isso dentro da empresa, né, para que eu possa liderar de uma forma melhor, seja qual for o meu cargo, mas eu liderar de uma forma melhor. Autoconhecimento, importantíssimo, sem dúvida. Autoconhecimento, autogerenciamento e motivação. Sem dúvida. E daí eu tenho que conhecer o outro e eu tenho que gerenciar o outro, que é a habilidade de desenvolver liderança. A hora que eu consigo esses aspectos interpessoais, eu consigo ter um resultado muito eficaz dentro da empresa, dentro da minha vida e tal. A gente tem que, a primeira coisa nesse momento, sim, é fazer uma reflexão e pensar como que eu vou cuidar aqui de dentro, do meu estado interno, frente a isso que está acontecendo. Isso eu gerencio. A pandemia eu não controlo. Eu não controlo a pandemia, o que vai acontecer, se eu vou perder o emprego, se eu não vou, se eu vou ter que assumir duas funções. Isso eu não controlo. Agora, o que eu controlo é como eu vou me sentir frente a isso. Se a gente fizer isso, você vai, não que a vida vai ser maravilhosa, perfeita, porque sempre vão ter adversidades, desafios, obstáculos. Mas a gente vai conseguir se posicionar frente a isso de uma forma melhor, sem dúvida, Isabel.
Ah, eu Ado- sou puta de paixão. Adorei. Vivi, como a Alessandra está dizendo, a força está dentro de nós. Sim, não adianta esperar que ninguém faça ou terceirizar a responsabilidade. Clau Alves está dizendo não ter mente reativa. Eu concordo, Clau. Vivi, eu queria que você compartilhasse aqui suas redes para que as pessoas que te conheceram hoje possam depois te procurar. Tá bom. Eu tenho o meu Instagram é @Viviane Lauren, com N no final. E o do meu trabalho é @Inex, INEXH, oficial, Inex oficial, tá bom? Vai ser um prazer encontrar vocês lá. Foi um prazer sempre conversar com vocês, Isabela, é um prazer enorme. E eu espero que a gente possa aproveitar esses momentos para a gente poder partir para um novo mundo melhor por dentro. Gratidão absoluta, eu sou sua fã do Neil, ser maravilhoso, já me ensinou demais. Quero deixar um beijo aqui para todos os practitioners, todos que PL, um 4 bem grande para todos. Coração de Obrigada. cada um. E olha, é um prazer falar com você sempre. Eu vou te acompanhar essa semana também, porque tem coisas incríveis. Acompanha aí, porque tem coisa muito bacana para a gente usar para o nosso trabalho, sem dúvida. Isabela, Isso. Obrigada, beijo. Vivi. Beijo. Fiquem Beijo com para Deus. todos. Tchau, tchau. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua confiança, o seu tempo, né? Você que escolheu essa live com tantos canais individuais promovendo conteúdo incrível, você escolheu estar aqui, então receba um abraço de gratidão. Sinta meu abraço de gratidão. Hoje eu conversei com uma turma muito especial sobre o futuro do trabalho e já está tudo lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Até eu tinha visto aqui uma moça muito simpática, a forma como ela escreveu, chegou agora, mas tá tudo lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Acabando aqui, mais uma meia horinha já sobe lá. Eu acredito que vale muito a pena. Mesmo quem já ouviu, ouvir de novo, ou quem chegou agora ouvir, nós ouvimos conhecimentos muito importantes da Vivi Lauren, especialista em comportamento humano. E eu sei que se a gente conseguir colocar em prática pelo menos 10% do que ela falou, a gente vai conseguir ver o futuro com muito mais prosperidade e oportunidades. Hoje ainda eu tenho uma conversa incrível com o João Apolinário, o fundador da Polishop. Então, se você quiser entender o título do livro dele, Inovar, é Transformar, é Questionar o que já existe, eu também acho que você vai mudar muitas formas de pensar, que é o que a gente está precisando. Novos olhares, novas opiniões. Tá certo? Te encontro, então, às 9 da noite. Convide seus amigos ou quem o seu coração sinalizar que vai aproveitar o conteúdo. Até mais.